Olá, eu sou a Duda Ruiz e você está no canal Escrito à Mão. Eu quero te convidar a estudar a Bíblia comigo, então já vai lá inscrever-se, clique no sininho em todas, assim você fica sempre sabendo quando nós tivermos vídeos novos aqui no canal. Bom, nós estamos aqui no capítulo 5 de Atos, para quem está acompanhando a nossa leitura aqui do livro de Atos. Bom, a primeira parte do capítulo 5 fala sobre Ananias e Safira, que é aquele casal que mentiu para o Espírito Santo, tentou enganar a Deus, vendendo as suas posses e dizendo que estava entregando tudo. Quando o Senhor não lhes tinha pedido nada. Então, eles só fizeram aquilo, muito provavelmente impulsionados, pelo exemplo de Barnabé, que era o encorajador, que aqui no capítulo 4 a gente vê que vendeu um campo que possuía, trouxe dinheiro todinho e colocou aos pés dos apóstolos. Então, provavelmente eles viram essa atitude de Barnabé e tentaram copiar, talvez para ganhar mais status, para serem mais reconhecidos ali, né? Não fizeram aquilo de coração. Eles tinham interesses ocultos ali, por trás daquela atitude que não eram de agradar a Deus. E aí eles acabam mentindo para Deus e eles têm um fim muito drástico. E na sequência aqui do capítulo 5, a gente vê mais um pouquinho sobre os apóstolos e sobre o que estava acontecendo naqueles dias com a igreja. Então eu li aqui do capítulo 5 os versículos de 12 até o 41. A primeira parte aqui, do 12 ao 16, vai nos contar sobre como as pessoas estavam sendo curadas através da vida dos apóstolos, Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas no meio do povo. Muitas pessoas começaram a se juntar a eles. O 14 fala assim: um número cada vez maior de homens, mulheres que criam no Senhor lhes eram acrescentados. E as pessoas levavam os doentes para as ruas quando sabiam que os apóstolos iam passar, na esperança de que pelo menos a sombra deles se projetasse sobre aqueles enfermos. O versículo 16 fala: fluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes, os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Só que isso, é claro, começou a gerar um certo desconforto ali para os sacerdotes, E aí, a partir do 17 aqui, a gente vê os apóstolos sendo perseguidos. Então, o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso, mandaram prender os apóstolos em uma prisão pública. Eu queria só lembrar o fato de que eles estavam sendo presos e alvo da inveja de sacerdotes, de pessoas que eram religiosas, de líderes religiosos, pessoas que deviam encaminhar o povo a Deus. Só que foram esses mesmos sacerdotes que condenaram a Jesus e o crucificaram, como Pedro vai dizer aqui um pouquinho mais adiante. Trazendo isso para os dias de hoje, isso me levou a pensar em quantas pessoas, em quantos religiosos têm crucificado a Jesus todos os dias. E quantos verdadeiros seguidores de Jesus não têm sofrido perseguição por conta da inveja que o agir de Deus em suas vidas pode provocar? A Bíblia não está falando aqui que eles passam a perseguir os apóstolos porque eles desobedeceram ou porque eles tinham um movimento revolucionário. Não, a Bíblia é clara que ficaram cheios de inveja, porque os ensinamentos deles não arrebanhavam multidões, eles não operavam milagres e por isso o coração deles se encheu de inveja. Nós vemos aqui na sequência que eles mandaram prender os apóstolos.
Mas o que aconteceu? O Senhor mandou um anjo à noite, e esse anjo abriu as portas do cárcere e os levou para fora. E algo interessante aqui é que quando o anjo abre as portas para os apóstolos, ele não fala para eles, agora vocês vão e se escondam, né? Fujam, vocês estão libertos, então agora, olha, procura um lugar para se esconder. Não, o anjo diz a eles, dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Ou seja, voltem lá e continuem pregando. Porque o que eles tinham, o chamado que eles tinham, era dado por Deus. Deus os havia comissionado a pregar o evangelho. Aqui no 23, 24, encontramos a prisão trancada com toda segurança, com os guardas diante das portas, mas quando as abrimos não havia ninguém. Diante desse relato, o capitão da guarda do templo e os chefes dos sacerdotes ficaram perplexos, imaginando o que teria acontecido. Então, eles não sabiam ainda o que havia acontecido, se eles tinham desaparecido, se eles tinham sido raptados, se eles tinham fugido, se eles tinham morrido, o que teria acontecido. Mas aí, nesse momento, chega alguém e diz, os homens que os senhores puseram na prisão estão no pátio do templo ensinando o povo. Então, os guardas foram para lá e o versículo diz que sem uso de força, pois temiam que o povo os apedrejasse. Ou seja, eles entendiam ali a força, eles sabiam com quem eles estavam lidando. E aí eles vão cobrar ali dos apóstolos. Nós demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem neste nome. Todavia vocês encheram Jerusalém com a sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. E qual foi a resposta de Pedro e dos outros apóstolos? É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. E aí eles começam a dar testemunho de Jesus, falando do Espírito Santo, e isso os deixa tão furiosos, que o versículo 36 diz que eles queriam matá-los. Mas aí um homem se levantou, um fariseu chamado Gamaliel, que era um mestre muito respeitado por todo o povo, ele era mestre da lei. E aí ele se levanta, pede que os apóstolos sejam retirados, e aí ele conversa ali com os líderes, dizendo que já haviam se levantado outros líderes, inclusive que haviam sido mortos, e que os seus seguidores, depois de um tempo, se dispersaram. Então ele falou, se for mais um homem como estes, logo, logo essa multidão se dispersa, logo, logo esse movimento vai acabar. Mas se eles forem de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Olha só que lição preciosa aqui. Se o seu ministério, se o seu chamado provém de Deus, não há nada que possa impedi-lo. Nada vai te fazer parar, a não ser você mesmo. Se os apóstolos, na ocasião da prisão, já tivessem se amedrontado, eles poderiam pensar, melhor ir para casa mesmo, deixa isso quietinho. Mas não, o anjo do Senhor disse a eles, vão para lá para o pátio, continuem pregando. E eles foram, eles obedeceram, porque melhor é obedecer a Deus. E aí, como Gamaliel convenceu os líderes, eles chamaram os apóstolos, mandaram açoitá-los e depois ordenaram-lhe que não falassem no nome de Jesus. E os deixaram sair em liberdade. E agora sim, depois de terem sido açoitados, eu acho que eles vão desistir. Acho que agora sim eles entenderam que eles devem ter medo, que eles devem recuar um pouco para a segurança deles próprios. Acho que é melhor eles esperarem a poeira baixar um pouquinho, e depois continuar. Vamos ler aqui como eles se sentiram? Versículo 41. Os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar, e
proclamar que Jesus é o Cristo. Eu sabia que eles não iriam desistir. Esses homens estavam tão cheios do Espírito Santo que para eles foi motivo de alegria eles terem sido considerados dignos. Olha só, aquela perseguição para eles, na verdade, os dignificava. E eles não desistiram, não. Eles continuaram pregando, eles continuaram falando de Jesus. Bom, e aí o que eu queria falar com vocês agora é sobre as diferentes posturas que nós temos nesses relatos aqui. No primeiro trecho, quando nós lemos aqui que os apóstolos curam muitos doentes, que as pessoas vão para as ruas até para se colocarem de forma que a sombra deles se projete sobre eles. Nesse trecho, nós temos duas posições diferentes, a dos apóstolos, daqueles que pregavam a Cristo, e nós temos as multidões que seguiam os apóstolos e buscavam a sua sombra. E a gente lê esse texto e não consegue, às vezes, pensar em como isso se reflete atualmente. Mas eu quero te dizer que isso acontece muito nos dias de hoje. Nós temos aqui pessoas cheias do Espírito Santo que conheciam o Senhor Jesus. E nós temos pessoas que estavam à busca de um milagre. E o segundo grupo, ele não é condenável, porque é justamente dessa forma que eles puderam ouvir a palavra de Deus. Em algum momento do caminho, talvez você esteja nessa posição de buscar um milagre, de buscar pessoas que possam te falar desse Jesus, que possam te apresentar, que sejam cheias do Espírito Santo, a ponto de somente a proximidade dessas pessoas trazer benefícios, trazer cura. Mas esse é um estado temporário para o cristão. Talvez seja só o fator propulsor, aquilo que te levou a buscar, mas nós não devemos permanecer nessa condição. Nós não devemos permanecer à sombra daqueles que creem ou daqueles que têm um relacionamento direto com Deus e que recebem diretamente do Senhor. Nós devemos buscar estar do outro lado, que a nossa sombra se projete também abençoando pessoas. E quando eu falo da sombra, estou falando no sentido figurado, que a nossa presença possa influenciar, que a nossa pregação seja cheia de poder e autoridade, que através das nossas vidas as pessoas conheçam o Senhor Jesus. Se um dia nós nos aproximamos do Evangelho buscando a sombra de um servo de Deus para nos curar, para cuidar de nós, que isso faça também com que nós nos levantemos e que nós possamos projetar a nossa sombra sobre outras pessoas. Que nós possamos aprender com o exemplo de pessoas abençoadoras para que nós possamos abençoar a outros. E o segundo trecho aqui também tem dois grupos distintos, os apóstolos e os religiosos. E aí eu quero te dizer que possivelmente, se você for uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, ungida, chamada para pregar o Evangelho, chamada para cumprir um propósito, talvez você seja alvo de inveja. Isso pode acontecer até mesmo dentro da igreja, porque talvez as pessoas olhem para você e elas não tenham aquilo que o Senhor colocou em você. E isso pode sim causar esse sentimento. E talvez você seja perseguido, talvez você seja caluniado, injustiçado, e talvez até tentem te impedir, como eles fizeram aqui com os apóstolos, colocando-os na prisão. Mas, como eles responderam, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens.
Se o teu chamado, se o teu ministério proceder de Deus, ninguém será capaz de impedi-lo. E você não vai desanimar mediante os açoites, mas você vai se alegrar por ter sido encontrado digno, considerado digno de ser humilhado por causa do nome. Mas eu não quero parar por aqui não, eu quero ir um pouquinho mais adiante e pensar aqui no lado desses religiosos. Ontem nós tivemos uma aula no seminário e a professora estava falando sobre a cura da alma e sobre como nós devemos estar atentos e sermos sinceros com o Senhor a respeito dos nossos sentimentos. E ela estava testemunhando de como ela é sincera com Deus e ela fala, Senhor, aqui eu fiz isso, acho que aqui eu errei ali, e a sinceridade com Deus, né? E ela passou por uma situação que ela disse que eu acho que eu senti inveja, porque não foi comigo. Eu acho que o sentimento que eu tive ali foi inveja. E a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda a injustiça. Então, nós somos humanos, nós somos falhos, somos passíveis de erro. Então, pode acontecer, sim, de nós nos sentirmos dessa maneira, de nós olharmos para aquilo que o irmão tem como chamado, como ministério, e de repente você olha e fala, nossa, como aquela pessoa faz tal coisa bem, como ela canta bem, ou como o seu ministério é próspero, ou até como ela tem seguidores. E de repente Deus está te usando de uma outra forma, com mais ou menos açoites, você está ali servindo ao Senhor, mas você olha para o que o outro tem. Isso pode sim gerar um sentimento de inveja, então nós precisamos tomar cuidado também com isso e sermos sinceros com Deus, pedindo que o Espírito Santo nos ajude a identificarmos essas falhas de caráter, para que o nosso caráter se torne cada vez mais parecido com o caráter de Cristo. Então é isso que eu tinha para falar com vocês. Hoje eu não vou fazer muita coisa aqui não, eu vou só colocar um tipping. Fica comigo mais um pouquinho. Prontinho, eu coloquei um tipping aqui. Deixa eu tirar aqui para vocês verem. Quem sou eu? O que está à sombra ou o que projeta a sombra? O açoitado ou o que manda açoitar? Esses foram os questionamentos e a reflexão que o texto me trouxe. Que nós possamos sempre estarmos atentos a isso para que o nosso caráter possa sempre se aperfeiçoar em Cristo. Bom, se você gostou, eu te peço para deixar um like, só dessa forma o nosso canal vai crescer, deixa o seu comentário também, assim mais pessoas poderão dividir com a gente esse momento devocional com arte. Beijo, beijo, até o próximo vídeo.